Evangelho de Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, versículo 22. Diz assim a palavra de Deus. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Eu vou ficar só com a parte A, eu vou repetir. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Podeis vos assentar. Quero nessa noite chamar a sua atenção para fazermos uma reflexão sobre decisões. Todos nós temos que tomar decisões na vida. O nosso dia a dia, ele é formatado de decisões. Desde as mais simples, as mais comuns, até as mais complexas. Hoje você tomou várias decisões. Você decidiu vir por culto. Você decidiu a roupa que você está vestido. Você decidiu o seu horário de acordar. Você decidiu mandar mensagem ou não mandar mensagem, ler mensagem ou não ler mensagem. Você tomou várias decisões hoje. E nessa noite Deus quer ministrar ao nosso coração sobre esse peso da responsabilidade que nós temos com as nossas decisões. Quando somos crianças, alguém decide por nós. Mas à medida que crescemos e avançamos, esse peso de papai e mamãe vai se desfazendo, de professores. Você vai assumindo uma identidade. Identidade essa que vai te exigir suas decisões. Crescer é bom, mas crescer também traz peso de responsabilidade. Toda criancinha, ela sonha em crescer. A criança sonha quando eu ficar de maior, quando eu tiver. Aí quando chega no tempo que fica grande, começa a entender o peso que a idade e a responsabilidade traz. Queridos, a Bíblia, ela apresenta inúmeras pessoas, inúmeras situações que nos falam e nos tratam sobre decisões. Mas essa noite, o Espírito Santo reservou para ministrar o meu e o teu coração sobre esse personagem bíblico que viveu há 2000 anos atrás, Pôncio Pilatos. Figura essa que é relembrada todos os anos quando falamos de crucificação de Jesus, quando falamos da Páscoa, quando falamos do julgamento de Jesus. É impossível não se lembrarmos de Pilatos. Pilatos se tornou uma figura lendária. Mas hoje eu quero falar sobre este homem, sobre o que ele viveu, a oportunidade que teve, e que eu e você devemos ele e aprendermos, porque nós também temos pesos de responsabilidade com as nossas decisões. Pilatos, um procurador romano, um homem que foi nomeado para governar a região da Judéia. Não era o melhor lugar para estar. Era um lugar de inúmeros conflitos. Mas ele foi nomeado para aquilo. A ele caiu a responsabilidade. Ele tinha em si a autoridade romana. Um grande peso estava sobre os seus ombros.
Deixa eu dizer para você. A vida é assim conosco. Nos dá oportunidades. Sim, ele teve a grande oportunidade de fazer algo grande. Ele tinha liberdade, ele tinha poder. Mas o que ele fez? Tomou caminhos errados. Tomou rumos errados da sua vida. Ei, independente de onde você tenha nascido, independente da sua história, você também tem oportunidades na vida. A grande questão é o que você está fazendo com o tempo que Deus te dá. O tempo é igual para todas as pessoas. Todos os dias, o cronômetro é zerado. Você tem 24 horas, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Todos os homens recebem essa mesma porção de tempo. A administração disso é que faz toda a diferença. Quantas oportunidades que já bateram na tua porta? Quantas coisas chegou até você? Como é que você lida com isso, irmão? Pilatos foi alguém que alcançou um alto posto do governo romano. Todavia, este homem, ele fez da sua construção de vida o acúmulo de problemas por causa do poder. Tem um ditado no mundo que diz assim: quer conhecer o ser humano? Dê poder a ele. Lembre-se, quando você alcança um grau a mais no setor do teu trabalho, quando você sobe e alcança uma posição social melhor, não é para você pisar quem está embaixo, não é para você humilhar quem vem atrás de você. Use aquilo que Deus te deu para ser cooperador, ajudador, na sua casa, no seu lar, na sua família, com seus colegas de trabalho, onde você está, na igreja. Nada que você chega até você deve servir para humilhar A, B, C ou D. E infelizmente Pilatos foi o homem que ele, ao assumir o governo da Judeia, ao invés dele ser uma bênção para aquele povo, ele se tornou um grande problema. Eu nomeio aqui apenas alguns, até porque eu quero focar nas decisões que ele tomou em relação a Jesus. Em Lucas capítulo 13, versículo 1, a Bíblia fala que este homem, de uma maneira banal, covarde, ele matou inúmeros galileus, misturou seu sangue com sacrifícios, cometeu um alto sacrilégio. Tinha crença nos seus deuses, mas não era inocente nas suas atitudes. Fez mais ainda. Ele entrou em Jerusalém com as insígnias romanas. Para o judeu aquilo era uma afronta. E ele quis colocar a estátua romana diante do templo. Só foi impedido quando os judeus disseram que ele ali não faria isso. E ele ordenou aos seus soldados que matassem. Sabe o que os judeus fizeram? Todos se ajoelharam, colocaram o pescoço. Arranca o pescoço. Só por cima do nosso cadáver você faz isso. E ele, vendo a fé dos judeus, ele retrocede dessa decisão. Pilatos é alguém que pisou em terra santa. Teve a oportunidade de caminhar entre aqueles que traziam a fé de Abraão, onde havia um magnífico templo de Salomão que foi restaurado por Herodes. Um povo que caminhava com a sua fé. Não adianta você dizer: ah, mas pastor, ele era um romano. Sim, mas ele viu, ele assistiu, ele contemplou a fé daquelas pessoas. Quantas pessoas que vê a igreja, vê os cultos, vê os louvores, mas ainda assim seus corações são insensíveis. Não se rendem, não se dobram,
consideram tudo isso como insignificantes. Todos são indesculpáveis diante de Deus. Pilatos ali conviveu com o povo. E ele teve algo mais ainda, que agora eu entro com a palavra. Pilatos, ele recebeu as notícias a respeito da pessoa de Jesus. É impossível que ele, como governador daquela área, não sabia dos milagres de Jesus, não sabia das coisas tremendas que Jesus fez. Sim, ele tinha ouvido falar que Jesus curou o paralítico, que cegos enxergaram, pessoas foram ressuscitadas da morte. Ei, os homens têm ouvido acerca da palavra de Deus. A internet tem sido usada como meio de propagação do Evangelho. Inúmeros sermões têm sido ministrados e pregados. Todavia, é como se os homens estão tapando os seus ouvidos, não querem ouvir Deus, não querem ouvir o Senhor. Porém, eu vos digo, um dia Deus vai requerer de todos os homens, como requereu de Pilatos. Pilatos, ele ignorou Jesus. Conviveu no mesmo tempo, esteve na mesma terra, mas nunca quis saber quem era Jesus. Nunca foi um encontro de Jesus. Talvez eu esteja falando para você que está aqui, ou para alguém que esteja assistindo nas redes sociais. E eu preciso dizer isso. Você tem uma Bíblia, mas você não gasta tempo para lê-la. Você tem inúmeros louvores, mas você não ouve. Você tem esses joelhinhos aí, ó, que você pode dobrar e falar diretamente com Deus, sem intermediário, mas você não ora. Isso é escolha que você está fazendo. Isso é uma decisão que você está tomando. Deus respeita tudo isso. Não pense você que Deus vai te amarrar, te obrigar a você servi-lo. Deus não obriga ninguém a servi-lo. E eu tenho sido enfático, irmãos, com vocês aqui. Existem alguns adágios que não são verdadeiros e eu quero reiterá-los aqui. Tem uma frase no meio evangélico que parece que virou Bíblia, que diz assim: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mentira, isso não está na Bíblia. Quem não vem pelo amor vai sentir a dor da eternidade. Deus não vai obrigar ninguém a ir para o céu. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abri a porta e eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Um outro ditado que diz: quem tem promessa não morre. Os escolhidos não se perderão. Na última hora Deus vai salvar, não vai salvar. Aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Aquele, portanto, que diz estar de pé, cuide-se para que não caia. A admoestação bíblica é que eu e você temos que cuidar da vida espiritual. Vigiai e orai para que não caiais em tentação. A vida cristã é uma jornada, é uma continuidade. Santidade, pureza, busca de Deus, busca do Senhor, relacionamento com Deus contínuo. Não dá, irmãos, para pensar que a pessoa vai pecar, vai viver uma vida toda desordenada, e lá no final vai dar tudo certo. Vai dar certo. Vai dar certo, será. Lembre-se, experiências pessoais não é Bíblia. Já vi situações de pessoas que no último suspiro ela se rende. Mas eu digo, desculpa a maneira que eu vou te ilustrar, mas é a bola que bateu lá na trave e entrou. Mas foi por um triz. E não dá para você lidar
com a sorte, com a tua eternidade. A tua eternidade é coisa muito séria. Não dá para você fazer uma roleta russa com a tua eternidade. Vamos voltar à palavra. E Pilatos, durante todo o período do ministério de Jesus, ele nunca se interessou por Jesus. Numa madrugada, quinta-feira, madrugada de quinta-feira para sexta-feira, Pilatos é convocado para fazer um julgamento. Por quem? Seus amigos? Não. Entenda uma coisa. Eu preciso falar isso para você. Os judeus, os sacerdotes, eles tinham ódio de Pilatos. O relacionamento com eles era truculentos. Os problemas que Pilatos arranjou com o povo judeu não eram pequenos, eram grandes. Em um dado momento da história, Pilatos, ele roubou, ele se apropriou de todas as ofertas do templo para construir um aqueduto de água. Opa, era uma grande obra. Mas ele cometeu um sacrilégio de pegar as ofertas do templo para custear a sua obra pública. Os judeus não gostavam dele. Mas aí, irmãos, escuta o que o diabo faz. O diabo pega inimigos, se junta para cumprir o ideal dele. Nem se gostavam, mas aquela noite se tornaram amiguinhos. Um em carne. Parece que nasceram um para o outro. E quantas vezes vemos isso? As tramas diabólicas, demoníacas contra a igreja, contra o povo de Deus, contra os servos de Deus. Nessa trama diabólica, o diabo une pessoas que nem convivência tem, mas ele une contra a obra de Deus. Com esse intuito, com esse propósito. E bateram na porta de Pilatos. Pilatos, temos um caso para você. Qual é o caso? Jesus. Imagine, o governador acordado no meio da madrugada, convocado para fazer um julgamento. Está tudo errado, irmãos. A lei proibia o julgamento noturno, sem direito de defesa. Mas não é isso que vamos analisar aqui. Nós vamos analisar aqui o perfil deste homem. O que ele faz? Coloca seu traje, suas roupas, ostenta-se e vai para o seu encontro com Cristo. Diz a palavra de Deus, no capítulo 27, versículo 11. Jesus foi apresentado ao governador e este o interrogou. És tu o rei dos judeus? Disse-lhe Jesus, tu o disses. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhes então Pilatos, não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu. De sorte que o governador estava muito maravilhado. Jesus, diante de Pilatos, ele se cala. E no meio daquela madrugada é apresentado para ele acusações sem fundamentos, acusações sem prova. E Pilatos questiona a Jesus, tu és o rei dos judeus? Lembrando, qual é a plateia que ele tem? Os sacerdotes, os anciãos. Essa pergunta dele é provocativa. Aqui tem um jogo que ele está fazendo. Aquele homem simples, o carpinteiro de Nazaré, apresentado diante dele, Pilatos está dizendo, olha, trouxeram para mim, você que é o rei dos judeus. Só que ele não entendia. E eu vou abrir aqui um adendo. Pilatos não entendia que aquele homem que estava ali diante dele, que aparentemente
Era o simples carpinteiro, aquele que pregou para multidões, e que agora ele tinha o poder de escolha. Aquele homem é Deus. Pilatos estava diante do próprio Deus encarnado, e ele não sabia. A humanidade está diante da palavra do eterno Deus. A humanidade está tendo a oportunidade de ser convencida pelo Espírito Santo, e ainda assim resiste a Deus, resiste à palavra, resiste ao Espírito Santo, por não discernirem que Deus está falando, que Deus está ministrando, que Deus usa a sua palavra para confrontar seus corações, mas estão petrificados, endurecidos, cegos, enxergam só o que querem enxergar. A visão é míope, a visão é ofuscada pelos seus próprios corações. Pilatos está diante do próprio Deus, mas não o reconhece, porque seus olhos estão tomados pelo pecado, pelas circunstâncias. E é o que tem ocorrido hoje. Por isso, a Bíblia diz, Paulo escrevendo para a igreja de Corinto: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não creem, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Ei, irmão, irmã em Cristo, você que já serve a Deus, cuidado quando os teus olhos começam a se ofuscar. Cuidado quando você começa a perder a paixão pela palavra de Deus. Quando você começa a perder essa paixão por Cristo, você está em um estado perigoso. Pilatos está diante de Jesus, mas ele não consegue entender quem é Jesus. E muitos estão diante do Senhor, ele não consegue discernir quem é o Senhor da vida deles. Quando Pilatos percebe então toda aquela jogada que está ali, diz a Bíblia que ele faz: envia Jesus para Herodes. Ele é Galileu, envia para Herodes. Herodes, acordado no meio da madrugada, recebe Jesus. Outro dia prego sobre Herodes, a postura dele. Outro que morreu mal. Mas Herodes, tudo que ele quer é um espetáculo, é um show. Queria que Jesus fizesse milagre. Jesus entrou mudo, saiu calado. Sabe por quê? Deus não vai satisfazer caprichos humanos. Todos aqueles que se aproximam de Deus achando que Deus vai ficar satisfazendo os seus caprichos pessoais, esses sim saem decepcionados da presença de Deus. Mas todos aqueles que chegam com humildade, com seu coração disposto a conhecer Deus, com o coração pronto a receber da parte de Deus, todos esses saem sarados, curados, restaurados, renovados, cheios da presença do Senhor. É a motivação que vai fazer a diferença. Jesus, ele regressa para Pilatos. E agora, no meio daquela madrugada, Pilatos, ele vai ter que tomar decisões sérias. Mas o grande problema aqui, Pilatos, é aquele homem em que pela qual, naquele momento, ele quer se tomar o caminho da neutralidade. E é interessante que quando olhamos o histórico dele, ele foi um homem que tomou decisões fortes, foi um homem que fez loucuras, mas diante de Jesus, Pilatos, no linguar brasileiro, ele amarelou. No momento do silêncio de Jesus, Pilatos diz para ele: olha, estás vendo toda a acusação que fazem sobre ti? Tu não dizes nada. E ele diz, né? Não sabes tu que tenho eu o poder de te soltar e de te mandar matar? Eu posso te soltar, eu posso te prender. Jesus vira para ele e diz assim: olha, nenhum poder tu terias sobre mim se do alto não te fosse dado. Assusta ele. Ele fica perplexo.
Tu és rei. Ele diz, olha, o meu reino não é desse mundo. Ele vai até os judeus e diz, olha, eu não vejo nenhuma culpa nesse homem. Ele é inocente. Esse foi o veredito dele. Mas aí então, ei, sabe o que aconteceu? Os judeus, os líderes falaram, se tu soltar este homem, tu és inimigo de César. O que ele tem que julgar aqui agora não é uma questão de justiça. O que ele tem que fazer agora é um jogo político. Agora ele está lidando com sua consciência, com a verdade e com a pressão. Não é nada diferente da tua realidade. Quando você é confrontado com as suas tentações, quando o pecado bate à tua porta, quando as pessoas vêm te pressionar, você tem a consciência, você não pode fazer. Você tem o Espírito Santo dizendo para você, isso é pecado, isso é errado. Afasta-se desse caminho, não vá por essa vereda. Mas aí, vem a pressão dos amigos, vem a pressão da família, vem a pressão das coisas. Aí você cede para o pecado. Quantos estão com uma vida completamente comprometida com o pecado? Porque querem agradar A, B, C, D. Não conseguem romper, não conseguem tomar decisões sérias. Escuta, você responderá sozinho diante de Deus. Porque você é individual. Não tem marido, não tem esposa, não tem pai, não tem mãe, não tem filhos. Ninguém irá te representar diante de Deus. É você e ele e você somente. Pilatos, diante daquela pressão, ele começa a dar os chamados jeitinhos. Ele encontra uma brecha na lei que dizia que no tempo da Páscoa poderia soltar um prisioneiro. E ele então, escuta, para fugir da sua responsabilidade, ele então coloca para o povo decidir. Tem Barrabás e tem Jesus. Quem é que vocês vão escolher? O povo já estava induzido. O sacerdote já havia feito a lavagem cerebral. E todo o povo gritou, solta Barrabás, prenda Jesus. A atitude de Pilatos é uma atitude covarde, é uma atitude que vai contra todo o seu posicionamento de justiça que ele deveria ter. Ele se abstém do seu papel por medo, por pressão, por tentar salvar a sua própria pele. Ele ignora aquilo que é justo, aquilo que é reto, aquilo que ele deveria fazer. Ele ignora tudo isso. Pilatos é alguém que nesse momento ali da madrugada, ele tenta manter a neutralidade. Os 4 evangelistas narram sobre Pilatos. No capítulo 18, no versículo 29 diz assim: então Pilatos saiu fora e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se esse não fosse malfeitor, não lhe entregaria. 31. Disse Pilato: levai-os vós e julgai-os segundo a vossa lei. Disseram então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Eles não querem julgamento, eles querem matar Jesus. É explícito o que eles estão dizendo. Pilatos, ao invés de assumir as rédeas, ele diz: não, vai lá vocês.
julguem vocês. Mas quem é o governador é ele. Transferência de responsabilidade. A tua casa, homem, é responsabilidade tua. Ei, pais, não adianta você transferir para a escola, para a igreja, a responsabilidade da educação, da formação dos teus filhos. É sua responsabilidade. O teu lar, a tua casa vai ser bênção ou vai ser maldição, se você decidir que será bênção, ou se você deixar como porta aberta para a maldição. Não transfira aquilo que é teu papel. Tem um louvor, acho que a Êngela canta. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um lugar de oração, lugar de adoração, se você decidir isso. Mas qual é o problema que temos? É que o marido diz, é a esposa que tem que orar, que tem que cantar, que tem que louvar. A esposa diz, não, é o homem que é o sacerdote. Não, querido, é você que vai decidir. Se teu pai e tua mãe não faz você, que é filho. Se seu marido não faz você que é esposa. Se sua esposa não faz você que é marido. Alguém tem que tomar a rédea. Você tem que assumir a sua responsabilidade. E Pilatos é alguém que quer transferir. Ele não quer fazer aquilo que lhe compete. Tu és rei dos judeus, ele questiona no verso 33 do capítulo 18 de João. E Jesus diz, olha, tu diz isso de ti mesmo, ou foi outros que falaram a respeito de mim para ti? No verso 35, ele diz para a tua nação e os principais sacerdotes entregaram a mim. O que você fez? Pilatos sabe que tem uma trama ali. O que você fez, homem? Para a nação, para esses homens te odiarem tanto. Jesus responde. Jesus diz, olha, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos, para que não fossem entregues aos judeus. Mas agora, o meu reino, ele não é daqui. Pilatos, ele se assusta e diz, logo tu és rei. Jesus disse, olha, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Escuta, irmãos, as horas se avançam, mas eu preciso terminar esse sermão. Pilatos conviveu, vou repetir o que eu já disse, só para a gente se situar aqui. Ele conviveu no mesmo período que Jesus. Jesus fazia seus milagres, prodígio e maravilha, e ele no palácio, no seu ofício, nunca procurou Jesus. Agora ele tem uma noite de julgamento, e ainda assim, ele é indiferente com Jesus. Mas agora, nesse momento, irmãos, ele tem oportunidade de ouvir o Filho de Deus. Lembra que no caminho de Emaús, que quando Jesus foi ensinando a palavra, lá mais tarde os discípulos disseram, queimava no nosso coração quando ele falava. Jesus está mexendo com Pilatos agora, falando, olha, eu nasci rei. Eu vim para este mundo com este propósito, a fim de dar testemunho da verdade. Jesus está pregando para ele, está falando para ele. Mas seu coração está longe. Seu coração só quer salvar sua pele. Diante de uma verdade tremenda, tão forte. Mas tudo que ele está pensando é no seu próprio reino, no seu próprio governo. Ele não quer perder a sua posição. Agora ele ceder à voz de Jesus, ele colocava em risco sua carreira. Ei! Quantas pessoas, e eu digo até mesmo no meio da igreja, que ouvir Jesus significa perder euro, significa perder algumas coisas, mas as pessoas não estão dispostas a perder, elas só querem ganhar.
elas estão dispostas a qualquer sacrifício até a eternidade para obter o que querem. Eu tenho que te perguntar algo. Quanto vale teu sonho? Qual é o preço do teu sonho? Qual é o preço do teu projeto? Eu te digo, se ele valer mais que a eternidade, corra, bota fogo nisso. Porque se tiver algo que vale mais que a tua eternidade no teu projeto, joga fora, joga fora. Não saia daqui nessa noite comprometendo a tua eternidade. Pilatos olhou para a posição que ele tinha e ele pesou na balança. Para eu conseguir aceitar o que esse homem diz, eu vou perder tudo isso. Eu te digo, vale a pena perder qualquer coisa nesta vida para ficar perto de Jesus. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que vale você ter posição? De que vale você ter carrão? De que vale você ter palácios? Se você negar a Jesus e não receber Jesus como teu Senhor e como teu Salvador, tudo isso é inócuo, é vazio. É claro, para Pilatos não tinha esse peso que eu estou compartilhando aqui agora. Assim também, como no dia a dia, as decisões que as pessoas estão tomando não têm esse peso de eternidade. As pessoas não têm discernimento, que elas estão a um passo apenas da eternidade. Pilatos, diante de todo esse dilema dele, e aí eu entro num outro ponto. Diz a Bíblia que o que ele faz? Ele mandou açoitar Jesus. E eu sempre me pergunto, por que açoitar Jesus? Se ele não cometeu crime algum, se ele não errou, se ele não falhou, por que açoitá-lo? A minha pergunta para você é, se você sabe que é pecado, se você sabe que é errado a sua conduta, por que você escolhe permanecer no mesmo caminho? Se você entende que Deus não quer que você faça, por que você escolhe isso? Por que você decide assim? Pilatos, ele toma medidas que vai contrário à lógica. E tem muitos cristãos que estão vivendo contrário à lógica. A lógica do que creem, a lógica do que professam, da lógica daquilo que eles dizem. Açoitar Jesus era impossível diante de tudo aquilo que Pilatos já sabia. Mas agora tem um ponto a mais. Quando voltamos para Mateus 27, e antes de ler eu queria abrir um ponto aqui para a igreja. A Bíblia diz que Deus não terá ninguém por inocente. Ninguém. Deus nos dá chances. Deus nos dá oportunidade. Todos os dias Deus tem dado a oportunidade aos seres humanos. Pilatos, diante de todas as oportunidades, Deus deu uma a mais. Escuta. No meio daquele imbróglio todo, que estão ali no meio do julgamento, na madrugada, uma personagem entra em cena. Segundo a tradição, Cláudia era o nome da sua esposa. Mas é irrelevante o seu nome. Diz a Bíblia, no capítulo 27, verso 19. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, não entre na questão desse justo, porque num sonho eu muito sofri por causa dele. O que eu vejo aqui, irmãos? Não é predeterminação, como alguns dizem. Pilatos fez aquilo que estava determinado, não. Fez aquilo que ele escolheu fazer. Qual é o sentido da sua esposa sonhar, advertir ele?
Ele tinha o poder de dizer, gente, olha, acabou essa palhaçada. Acabou. Fazem o que vocês quiserem, mas eu não vou ser parte disso. Da minha parte, como autoridade romana, está encerrado esse julgamento. Ele é inocente. Se vocês quiserem fazer, façam conforme a lei de vocês, mas eu não vou entrar nessa de vocês. Era isso que ele tinha que fazer. Mas não. Foi advertido, e eu trago uma palavra muito séria. Deus tem advertido pessoas. Deus tem usado esse púlpito para advertir pessoas. Deus já usou várias situações para advertir pessoas. Quantos sonhos, quantas palavras proféticas, quantas revelações, visões, quantas mensagens bíblicas que são advertências divinas. Mas as pessoas querem se fazer de surdas. Não dão ouvido, não dão importância. Mas chegará um tempo que vai fazer falta essas advertências. Chegará um tempo que haverá um grito lá dentro da alma. Porque eu não ouvi. Porque eu não me atentei para aquele conselho. A sua esposa veio trazer um conselho para ele. Mas ele não quis ouvir o conselho de Deus para ele. Não se intrometa com esse justo. Não faça parte dessa trama. Essa foi a palavra que a sua esposa trouxe para ele. Mas aí, encurtando, ele simplesmente olha para todo o cenário, percebe que só tinha uma coisa a fazer, depois que Barrabás foi solto. Ou ele acabava com o julgamento e comprava uma briga com os judeus, ou ele cedia a pressão. Mas aí, ele manda trazer uma bacia de água. E disse, vou lavar as mãos. Eu não tenho culpa de nada. Eu me dou por inocente, estou lavando as minhas mãos. E entrega Jesus para ser crucificado. Não adianta você tentar lavar as mãos diante de Jesus. Você era responsável por cada ato, por cada palavra, por cada coisa que você faz. Você é responsável. Você não será tido por inocente. Um dia o juízo de Deus vai chegar para mim, para você. E se nós não estivermos lavados pelo poder do sangue de Jesus, a comanda é alta, é cara. O julgamento de Deus chegará a todos os homens. E quando eu quero insistir novamente, irmãos, no que eu já vos disse. Deus usou meios fortes para falar com Pilatos. Mas ele não quis ouvir. Lembrando que naquela fala que ele teve com Jesus, no capítulo 27, no capítulo 18 de João, tem uma frase que se tornou eternizada. Capítulo 18, verso 38, a parte A. Jesus, ele disse, coloca o 37. Quem ouve, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Jesus está falando para ele. Todo aquele que ouve a minha voz é da verdade. Quem é da verdade vai ouvir a minha voz. Aí vem a questão emblemática agora. Ele pergunta para Jesus, que é a verdade? Só que dizendo isto, ele tornou a ir com os judeus. Ele perguntou, mas não deu tempo nem ele ouvir. Quantas pessoas que querem saber sobre Deus, mas não querem ouvir o que Deus tem a falar. Tem tanta curiosidade sobre Bíblia, sobre coisas acerca de Deus, mas não querem ouvir a Deus. Que é a verdade? Lembrando, essa pergunta ela é filosófica. Essa pergunta ultrapassa séculos. E ele estava diante daquele que afirmou, eu sou a verdade. Meu Deus! Ele estava diante da verdade personificada.
e morreu sem saber o que era verdade. Deus está bradando sobre essa terra. Deus está falando entre os homens, mas os homens não querem ouvir a verdade de Deus. Os homens querem viver o engano. Como diz a palavra, eles amaram mais as trevas do que a luz. Por isso eles não vêm para a luz. Pilatos achou que ali havia encerrado sua história. Não sabia ele, e nem sabe, que 2000 anos depois estamos nós aqui falando acerca dele. Por quê? Porque tomou decisões erradas. E eu encerro, irmãos, dizendo: não precisava ter sido assim. Não precisava que a vida dele terminasse dessa forma. É muito comum, dentro de uma linha de pensamento maior, de grande número de pensadores, eles apresentam um fim muito trágico de Pilatos. Pilatos, por volta do ano 36, ele se envolveu num gravíssimo problema com os samaritanos. Fez um sério extermínio. Depois você pode consultar a história, já não tenho mais tempo para falar sobre essa parte. Mas ele fez uma grande matança de samaritanos que queriam fazer a reconstrução no Monte Gerizim. E por causa disso ele foi denunciado para César. E ele foi convocado e chamado para ir depor em Roma. 3 anos depois da crucificação de Jesus, ele perde sua posto de governo. Antes de chegar a Roma, o imperador morreu. Por isso não sabemos exatamente como foi. Mas ele nunca mais voltou ao governo da Judeia. Foi sentenciado e ele teria que ser ouvido posteriormente. E a história diz, e vos digo, por não ter uma conclusão plena, mas a maioria considera que, sabendo ele que teria que enfrentar o julgamento, ele prefere caminhar pelo suicídio, comete suicídio na prisão, antes de encarar o julgamento. Mas eu quero dizer para vocês, ele pode ter fugido do tribunal de Roma, mas ele vai ter que comparecer diante de um tribunal. Os olhos deles ficarão assustados, seu corpo ficará trêmulo, quando ele erguer os olhos e olhar para quem está sentado no trono. Quem estará sentado no trono branco é aquele que tem as mãos furadas por causa do decreto dele. Aquele que estará sentado no trono foi quem ele perguntou: tu és rei? E quem sabe ele bradará e dirá: ei Pilatos, lembra-te de mim, eu não te disse que eu era rei? Esse é o meu reino, e eu estou aqui para te julgar hoje. Se coloque de pé. Ele teve a oportunidade dele, jogou fora, desprezou, não considerou que o seu ato teria uma repercussão por séculos. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, ou que nos assiste, ou que nos assistirá posteriormente, tudo aquilo que você tenta preservar hoje, tudo aquilo que você nega a Deus, um dia você vai perder. Pilatos não permaneceu no seu posto, ele perdeu, como todos os homens perderão. Diz a Bíblia da seguinte maneira: toda vida humana é como a erva, toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. Eu e você vamos morrer. Eu e você vamos partir para a eternidade. Tudo que você constrói aqui não é eterno, é passageiro. Então não se agarre, não se segure naquilo que é passageiro. Não prenda a tua vida nas coisas que são banais. Não faça a escolha de Pilatos. Deus tem usado meios para te advertir. Escolha Cristo.
Escolha o Senhor. Corrija teu coração, corrija a tua vida. Volte correndo para os braços do Senhor. Ainda há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Pilatos jogou fora as oportunidades que ele teve. Feche teus olhos. Eu quero perguntar se tem alguém aqui que adentrou as portas desse templo, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que está afastado do Evangelho, que não assumiu o compromisso com o Senhor. Hoje Jesus está te chamando para você corrigir tua vida, corrigir teu coração. O momento do céu é hoje, é o agora. Os céus estão de portas abertas para te receber, mas para isso você tem que arrepender-se. Arrepender-se e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Confessar os seus pecados e estar disposto a viver uma novidade de vida. Deus tem poder para mudar a tua história. Deus tem o poder para mudar a tua vida. Não importa o quão preso no pecado você esteja, há uma esperança, mas se você render a Jesus, Deus não te obriga a você servi-lo. Mas se você resistir ao Senhor, saiba, um dia, você terá que comparecer diante dele, e ele te pedirá em juízo conta de todas as tuas obras. Senhor Deus e Pai, nós oramos. Te agradecemos pela tua palavra, que é bendita, que é poderosa, que é maravilhosa, que nos instrui, que nos confronta, que nos alimenta, que nos admoesta, mas com o propósito de nos levar para a eternidade. Eu oro, Deus, por cada irmão, por cada irmã que ouviu a tua palavra. Eu oro, Deus, por aqueles que estão nos assistindo através das redes sociais, aqueles que ainda nos assistirá. Deus, ministra esses corações, converta-os a ti. Ó Senhor, nós clamamos pelo poder do teu nome. Quebra todo jugo do pecado, todo jugo, Senhor, do inimigo. Em nome de Jesus, que a luz do teu evangelho venha resplandecer, brilhar e trazer transformação, mudança para a glória do teu nome. Assim, Deus, eu profetizo a tua salvação, a tua libertação, a mudança de coração. No nome de Jesus nós oramos, Senhor, crendo, confiando que o Senhor é o Deus que faz, que realiza. Assim oramos, Deus, no nome de Jesus. Estenda as tuas mãos. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Todos digam comigo, amém. Deus os abençoe, queridos, em nome de Jesus. Vá em paz, vá na bênção. Que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus.